Bom, então começamos, né? Obrigado, Ronaldo. Eu saúdo a todos e todas presentes, né? E começo sem mais adiamentos. Só que eu queria anunciar a vocês uma pequena mudança na minha fala, que é uma mudança contextualizadora da relação com um fazer filosófico mais interpretativo e mais tentativo, até diria assim, que trabalha sempre na mediação com a pesquisa empírica e com a ciência social. Então, ao invés de eu apresentar um discurso sobre questões e perspectivas da filosofia da interioridade contemporânea, né, e haveria espaço para isso, eu fiz um exercício meu de interioridade, trabalhando os pressupostos filosóficos que animam o nosso trabalho ali no nosso PPG, né, no nosso programa de pós-graduação, isso visando uma questão bem pragmática. Eu quero dar a vocês, né, eu quero oferecer a vocês uma perspectiva de trabalho filosófico camaleão, né? Às vezes eu sou sociólogo demais para os filósofos, às vezes eu sou filósofo demais para os sociólogos, às vezes eu me sinto um estrangeiro na academia, porque por causa dessa situação de trabalhar num contexto interdisciplinar, né, e nesse sentido eu acho que o professor Márcio Costa também deve ter seus momentos aí de se sentir, né, o estrangeiro dos estrangeiros, porque quando precisam de um filósofo, você é psicólogo demais, quando precisam de um psicólogo, você é filósofo demais, ou quando você fala uma coisa que não agrada, aí alguém solta uma piadinha, nossa, como você é curioso e tal, você podia se aprofundar melhor nos assuntos, e você leu e tal, quer dizer, eu quero, ao invés de discorrer teoricamente, eu quero discorrer teoricamente, mas a partir da minha experiência como acadêmico, e claramente, eu estou na academia como filho, mas eu estou na academia como um filho rebelde que quebra as louças da mãe, para a mãe aprender a usar pote feito por índio, né? E eu faço isso com muito amor, eu faço isso de dentro, não faço isso de fora, e nesse sentido eu queria que toda essa apresentação aqui fosse entendida, e eu fiz uma apresentação bonitinha, vocês vão ver só que gracinha que tá, mas eu vou ter que projetar. Vamos ver se eu consigo projetar. Vai, meu filho, apresentar agora, nós combinemos. Aí, pronto. Uma janela. Não. Ô, senhor. A tela inteira. Vamos lá. Aí eu pediria que vocês dissessem se estão vendo. Notas sobre uma forma. Estão vendo? Sim. Sim? Muito bem. Gente, então, isso é um exercício mesmo como se fosse um memorial, mas um memorial trazendo algumas referências que são importantes na história do Brasil e na história da reflexão filosófica na fronteira com a ciência social, né? E eu vou discorrer e tentar apontar alguns rumos para vocês. Por isso eu intitulei essa minha falinha Notas, né? São notas provisórias, exploratórias, sobre uma forma de fazer filosófico. Programa de pós-graduação em desenvolvimento local, meu trabalho que começou em 2006 e vem até 2020, né? Eu tenho o orgulho de ter sido convidado para entrar nesse programa, era uma época em que a gente ainda era convidado, e aí eu fui trabalhar junto com o professor Vicente Fidelis de Ávila, que é doutor em desenvolvimento pela Universidade de Paris. Aí começou a epopeia. Uma breve imagem aqui do fazer, e eu só passo para vocês este texto que me inspira muito sobre a prática da filosofia como uma prática de se aproximar das coisas e de não retê-las, de não esgotá-las, né? A poesia diz, où es-tu? Dans les paroles, é um diálogo, né?
quelle est ta vérité, celle qui me déchire. Então, salut, l'oubli de mes paroles. Onde estás? É o rabino que pergunta para o jovem Yukel, né? Onde estás? Nas minhas palavras. E qual é a tua verdade? A verdade é aquela que me dilacera. E tua salvação? A minha salvação está no esquecimento das minhas palavras, né? E essa marca, eu acho que é a marca da trajetória intelectual para mim, a marca do estrangeiro. Você só consegue falar quando você esquece as suas palavras, mas quando você esquece as palavras, de certa forma você queimou caravelas e aí não consegue mais voltar para o porto de onde você saiu. E essa situação é uma situação que tem que gerar algum tipo de reconciliação com a gente mesmo, né? É um versinho do grande Edmond Jabès, que é um dos poetas preferidos do Derrida, e eu herdei dele, né? Rapidamente, a ideia aqui é a recuperação de alguns pressupostos filosóficos do desenvolvimento local, projetando algumas perspectivas. O método é que é a questão da interioridade aqui para a gente, né? Eu quero revisitar a prática da gente, a prática do nosso programa, que vocês podem verificar nas dissertações e agora nas teses, né? Descortinando algum caminho feito e algum caminho também que está aberto à tarefa do fazer filosófico como tarefa de mediação. Ou seja, você quer trabalhar com filosofia na área do desenvolvimento. O filhinho prepara o lombo para tomar chicotada, né? Palavra-chave está aqui. Aí, a gente começa com a questão metodológica, né? E essa ilustração aí não é a fuga das galinhas, talvez seja a fuga das filósofas e dos filósofos. É para lembrar que existe um panteão de filósofos e existe muita pluralidade de recursos que a gente pode trabalhar para iluminar o caminho dos nossos irmãos, dos nossos amigos e da sociedade em geral, né? Primeiro, existem estilos de fazer filosófico, e por estilos eu estou entendendo formas de trabalhar, formas de se posicionar diante da realidade, formas de se posicionar diante de todo o conjunto de conhecimento que vem sendo produzido e chamado de filosofia, né, e também todo o conjunto de interrogações que a filosofia vem pondo diante das metamorfoses da civilização. Existem miríades de formas interessantes, estilos bacanas de fazer filosófico, né? E aqui eu não me coloco do ponto de vista de quem prescreve, ou seja, não me coloco do ponto de vista de uma interrogação sistemática, mas de uma interrogação esfacelada, provocada pela realidade, né? É um descrever, é um momento fenomenológico assumido como missão já de quase 20 anos aí, né? Ou seja, um ensaio a partir de uma prática que envolve aqui a chamada para o professor Márcio Trevisan, né? Para o padre Márcio, a filosofia como prática que o Hadot recuperou de Sócrates, como o padre Henri de Lubac recuperou nos seus pressupostos para fazer teologia. Ele trabalha com a ideia de pensar historicamente, de pensar num diálogo fecundo e incessante com outras formas de conhecimento, porque são interlocutores de quem está fazendo o trabalho, né? Vico, que é um filósofo renascentista que trabalha com uma matriz não cartesiana dentro da produção da modernidade, e o meu autor ali do doutorado, que é o Clark Mustakas, que eu menciono aqui como a questão da metodologia, ou seja, como diria aí o poeta, né, tudo isso que eu tô falando, ao mesmo tempo é profundamente meu, mas ao mesmo tempo também é uma provocação para que as outras pessoas, né, que estão me ouvindo, reajam de maneira a aprofundar isso que eu estou dizendo, ou isso que eu estou chamando, que eu estou evocando, né? Aqui é a pergunta fundamental, né? Qual tem sido a nossa experiência com a atividade filosófica no desenvolvimento local? E a partir dessa prática, que perspectivas se abrem, né? Essa fotografia é minha, quando eu era mais jovem, né? E eu sonhando lá
Um dia eu ainda consigo dar uma aula inteirinha. Vocês não sabem o inferno que é dar aula no desenvolvimento local, porque o trabalho interdisciplinar é dilacerante. Você fala uma frase e tem alguém de uma área que desmente, corrige, não concorda, ou tenta reposicionar o que você está falando. Às vezes até negar o que você está falando. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande de aprender a escutar profundamente o outro e implementar uma prática de diálogo, né? O que nos transforma em, como dizia o meu antecessor lá, o professor Ávila, né? A gente vira especialista em generalidades, né? A partir dessa prática, que perspectivas se abrem? Vocês vão ver que tudo aqui tem 3 pontos. O primeiro ponto é alguma proposição ou alguma história. O segundo ponto é sempre um referencial mais filosófico. E o terceiro ponto é a perspectiva aberta. Vamos para o primeiro caso, né? Olha só, como que a gente trabalha no desenvolvimento local. E, por favor, como diz o moço lá, sobre o sonho de um fuzileiro que foi morto em combate, né? Presta atenção nisso aqui. Quando a gente entra no desenvolvimento local, a gente trabalha muito com o conceito de potencialidades, né? Potencialidade. E todo mundo potencialidade para cá, potencialidade para cá, para lá. Aí vem um e fala, eu não gosto de potencialidade, eu gosto de potência. Eu não gosto de potência, eu gosto de força. Eu não gosto de força, porque força não sei o quê. E a gente está falando de uma questão muito importante, muito enraizada no contexto da ciência social brasileira. Donald Pearson é um dos fundadores da chamada Escola Sociológica de Chicago. É uma escola que nasceu no momento em que a cidade de Chicago foi fortemente urbanizada, por isso essa imagem aí, né? Fortemente urbanizada, e uma das coisas que marcou muito os docentes, os pesquisadores, mas os políticos também, né? É que as grandes avenidas dividiam bairros e começou a gerar impactos que eles não esperavam. E aí chamaram os professores e eles começaram a abrir um programa de sociologia e saíram para a rua para ouvir a população. O Donald Pearson é um dos primeiros professores do que foi a Escola Livre de Sociologia, antes mesmo da fundação e da consubstanciação da Universidade de São Paulo, né? Ele viveu bastante, mas ele chegou no Brasil muito jovem, com a carreira pujante, e aí tem uns temas que ele estudou na década de 60, 70, né? Formação de comunidades a partir das potencialidades, ou seja, aquele negócio de mandar os agentes para as comunidades e introduzir mudanças nessas comunidades, por exemplo, acostumá-las com a luz elétrica. Na década de 60 para 70 era a ditadura militar, tinha muita coisa que era implementada do ponto de vista da urbanização e da expansão da urbanização e da indústria no Brasil, né? Ele é simplesmente professor, por exemplo, de Gilberto Freire, de Florestan Fernandes, é um formador importante, né, do Brasil. Uma influência filosófica que a gente tem que estudar na obra dele é aquele modelo de filosofia que é estraçalhado, que é vulcânico e que se manifesta em um projeto fractal, em um projeto difícil de interpretar. A gente tem o Nietzsche do Zaratustra, que é lido por Georg Simmel, ou George Simmel, né, que é um dos fundadores da sociologia mais empírica no século XX, né? E essa forma de pensar a comunidade como alguma coisa potente, como alguma coisa que tem tesouros ali escondidos, que tem que ser desencavados, é a chave para entender todo o movimento dos chamados intérpretes do Brasil, né? Gilberto Freire, Florestan Fernandes, eu já falei, depois viriam se somar a eles Sérgio Buarque de Holanda, o Paulo Freire, a Raquel Ronick, etc., né? Pessoas que tentam dar uma leitura geral do Brasil para que não aconteça o que está acontecendo hoje, né? Nós nos alimentando de fragmentos sem saber o que está acontecendo em Brasília, porque nós não entendemos qual é a função de Brasília diante do país chamado Brasil, que é um país de dimensões continentais,
com centenas de culturas diferentes que conversam pouco entre si, por isso a gente impõe uma grande língua, que é o português, canta em português, mas a gente não se entende, né? O que falta aí? Que a gente tenta atualizar movimentos sociais e alguma coisa também de psicologia social comunitária. A potência das comunidades é uma coisa que tende a ser obscurecida, esquecida, quando se tomam decisões que afetam toda a população. Por quê? Porque normalmente são decisões que envolvem muito dinheiro, que envolvem uma movimentação logística muito crítica, e nem sempre quem toma decisões tem paciência de ouvir todo mundo, por isso a importância aqui de uma escola de sociologia, antropologia, né, que vai para a rua e que ouve a população, né? Tem gente viva aí dessa escola, depois a gente detalha para quem quiser. Outra coisa importantíssima que faz parte da nossa teoria ali do desenvolvimento local e que a gente precisa entender que tem uma base filosófica profunda, né? Ferdinand Tönnies é um alemão que escreveu 9 vezes o mesmo livro, chamado Gemeinschaft und Gesellschaft, que é comunidade e sociedade, e nesse livro ele tenta uma alternativa às teorias críticas, né, de Marx e de Simmel, da época dele. Ele é um dos pioneiros na crítica filosófica da cultura no século XIX, nesse amálgama que é um pouco de sociologia, um pouco de antropologia, mas na verdade é uma resposta a toda uma época, né? Ele antecipa aqui o trabalho do Max Weber e do Habermas e trabalha com uma tipologia do mundo desenvolvido como uma tipologia da comunidade. O mundo contemporâneo para ele tem um lado Hobbes e tem um lado Spinoza, né? O lado Spinoza é o lado da comunidade, do pertencimento, da potência, da descoberta dos limites e da unicidade da experiência humana. Do outro lado tem o Hobbes, que é uma demanda por uma burocratização, por uma sociedade que tem regras claras, para que todos renunciem a alguma coisa dos próprios direitos e assim se estabeleça uma certa ordem social. O juízo dele, na segunda metade do século XIX, era que isso não pode dar certo, né? Isso vai dar problema lá na frente, como realmente está dando. Hoje nós ainda temos questões que agravam essa maneira de ver a relação entre a filosofia e o estudo da sociedade. Aquilo que ele chamava de pertencimento, hoje nós chamamos de multipertencimento. E se vocês pensam que isso é novidade, isso já era trabalhado na década de 60, né, tanto na psicologia humanista quanto na perspectiva do chamado interacionismo simbólico, né? O Bruno Latour começa ali, né? A ideia de que a sociedade é determinada por elementos humanos, não humanos, tecnológicos, né? E você pode pertencer ao mesmo tempo a diversos grupos sem que isso lhe prejudique, nem prejudique a um grupo. Então, dá uma balançada aí no modelo binário do Tönnies. Insurrecionismo, ou seja, esses movimentos sociais que aparecem e somem rapidamente, movimentos de passeatas convocadas por WhatsApp, novos partidos políticos que são muito fortes, mas que você não sabe bem qual que é a deles, né? Como o PSOL, por exemplo, no Brasil, o PSOL e outros partidos, né? Nova grupalidade, novos sentidos da grupalidade. Hoje nós temos que entender o fenômeno dos grupos que se reúnem aparentemente para práticas sem sentidos e, de repente, esses grupos são capazes de atos de grande generosidade, né? Aqui a figura, vocês veem, é uma cidade, ela é feita com muito vidro, com muito aço, e ao mesmo tempo, com muita transparência, né? Como entender a modernidade é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma alegria, né? Teria muito mais coisa, muito mais conceitos, mas eu vou querer resumir, né? Por isso que eu escrevi Teia da Vida, Hipótese de Gaia, tá me dando sono? Calma, estamos chegando no final. Só mais uma torturinha. A questão da ancestralidade e da opção decolonial, né? E ali a figura, é decolonial mesmo, Mamiesca, é um termo técnico
que foi introduzido por uma filósofa, educadora chamada Catherine Walsh, que apesar do nome é chilena, e ela trabalha com a ideia de que existe um modelo que é bastante fractal, bastante respeitoso da diversidade dentro de uma prática filosófica e da construção de um conhecimento filosófico. Né? A primeira ideia é uma proposta de pensar a filosofia ubicada, ou seja, localizada, particularizada, né? O Josemar falando para você é um cuiabano que tem uma viola de coxo no cenário dele. A viola de coxo foi feita por um velho da tradição dos Guató, que aprenderam a fazer viola de coxo para poder sobreviver, do mesmo jeito que eles faziam a canoa deles, né? E se eu não conseguir tirar a filosofia disso, eu estou enrolado, porque eu não estou falando a partir da minha realidade, né? Por mais que eu seja fenomenólogo, eu estou errando o fenômeno. O fenômeno é aquilo que me faz sangrar, né? Situada no espaço, no tempo. Por outro lado, com pretensão universal, né? Na verdade, a gente tem aqui uma recuperação histórica dessa questão que está aqui escrita. Há processos de colonização, né? E nesses processos de colonização existem saberes, cabedais inteiros de saberes, religiões inteiras, ciências inteiras, que são colonializados, ou seja, são reduzidos a uma função subalterna em relação aos saberes que são considerados hegemônicos, válidos, dominantes, bacaninhas, limpinhos e cheirosos, né? E aí, esses saberes colonizados, eles deixaram relíquia, ou seja, eles deixaram fragmentos, só que alguns fragmentos são muito, muito preciosos, muito espetaculares. Um fragmento, por exemplo, dos saberes colonializados é na cultura musical, toda a música produzida por afrodescendentes, toda a música de protesto e de resistência produzida por afrodescendentes, toda a construção histórica que foi feita para redimensionar a relação com a Europa e a Ásia e a África. Então a gente tem autores importantíssimos, como Samir Amin, como o moço lá que escreveu Atenas Negras, esqueço o nome dele, que morou nos Estados Unidos muito tempo, como aqui no Brasil, Celso Furtado, que eles escrevem a história, eles escrevem a realidade a partir dos países periféricos, a partir da periferização, e não a partir do ideal do centro, não a partir daquela ideia de que todo mundo tem que repetir o modelo, todo presidente da República tem que ser Donald Trump, né? E todo cientista tem que trabalhar na NASA, né? No Brasil não tem NASA, o Brasil tem a Fiocruz, que é melhor do que a NASA, né? Isso aí o brasileiro tem que aprender a dizer. E se não for, a gente tem a obrigação de torná-la melhor do que a NASA. Então, o desafio desses saberes que vão se rearranjando e vão se produzindo como uma forma de conhecimento muito altiva e muito forte. Aqui a gente tem o trabalho do Franz Hinkelhammer, que já foi citado pelo professor Márcio Costa, eu acho que ontem, né, que tem um texto que trabalha a ideia de que a América Latina é o não ser, né? A América Latina, como periferia, como parte do sul global, teve o ser negado como autorreferência pelos processos de colonização e depois pelos processos de apropriação econômica, que a gente chama de imperialismo, né? Henrique Dussel, Walter Mignolo, o próprio Jacques Derrida. A ideia aqui é que existe uma opção, mas essa opção não pode repetir os movimentos de colonização. Um caso é que a gente não pode, com a filosofia situada a partir da nossa situação, da nossa posição humana, territorial, dos nossos problemas e dos problemas que nos fazem conversar com o vendedor de cachorro-quente, que nos fazem entender a mãe que perdeu o filho no posto de saúde, né? Essa forma de pensar, ela é tão universal quanto qualquer outra forma, ela tem traços universais, mas nós não temos a condição de terminar esse trabalho necessariamente, ou seja, nós não repetimos
o esforço de colonizar que sempre conduz a um atropelamento, né? Walter Mignolo a ideia de que é uma alternativa, né? E o Jacques Derrida, na interpretação de alguns autores, segundo o qual a grande questão aqui é a recuperação do incondicionado, né? Do incondicionado, ou seja, da forma imperativa que gera essa interpelação das vocalidades subalternas, ou seja, desses saberes que foram silenciados parcialmente, mas se eles não foram silenciados, nós temos mais do que obrigação, como cientistas, como filósofos, de ouvir e de fazer ouvir essas vozes, né? Pois elas desafiam a academia, elas nos reconfiguram, elas nos transformam em alguma coisa melhor do que nós mesmos, né? E meu último slide aqui é uma frase, esse Homo Papus aí é o Ailton Krenak, quando estava sendo construída a Constituição de 1988, ele, nesse discurso, introduziu toda a questão indígena que eu tenho explorado em alguns trabalhos, a transcendência filosófica dela, né? O brasileiro consegue falar de preservação da natureza a partir dos indígenas e dos afrodescendentes, a partir do trabalho maravilhoso que eles fazem de preservação de áreas inteiras a partir dos modos de vida tradicionais deles. Aqui ele pintou o rosto de Genipapo e fez um discurso inesquecível para a Assembleia Nacional Constituinte. Esse discurso eu posso disponibilizar para quem quiser, é muito interessante, você lê em menos de 5 minutos. No livro mais recente dele, O Amanhã Não Está à Venda, bem lá no comecinho, ele fala assim: está todo mundo parado. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, importante para a etnia dele, os Krenak, né, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros das margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. O rio é um ser vivo para eles, né? Então um deles me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. Aí ele está escrevendo isso à luz da pandemia. O mundo parou. Se você não reflete a partir da pergunta que a realidade lhe faz, a realidade nem sempre espera, e às vezes o seu mundo é obrigado a parar para ouvir o que você não ouviu, né? Enfim, existe luz, né? A luz de tudo, dos outros, dos Fratelli Tutti, evocando aí a encíclica do Papa Francisco. Eu agradeço e eu queria só fazer um link, terminando essa minha apresentação, se eu conseguir terminá-la. Ops. Eu queria só fazer um link, voltei, né? Com a questão da interioridade aqui, porque o padre Márcio, o professor Márcio Bogazzi e eu, trabalhamos fortemente nos últimos 4 anos, né, professor? O Pierre Hadot, né? O Pierre Hadot é 5 anos, na verdade. 5 anos. O Pierre Hadot é um filósofo que eu herdei do professor Ghislain Lafon, de Roma, e eu sempre fui adiando, né? Aí o Márcio falou: eu queria uma sugestão de um tema, não sei o que, eu usei ele como desculpa para explorar essa questão, porque o Hadot, para mim, é um modelo de filósofo muito interessante para a América Latina. Ele é um ativista de si mesmo, né? Um ativista da autenticidade. E ele propõe diversas questões sem perder a qualidade, mas ao mesmo tempo falando uma linguagem que todo mundo entende. Eu paro a minha fala por aqui e passo a palavra para o professor Padre Márcio, esperando, né, Márcio, que eu não tenha atrapalhado você com essa minha mudança aqui de rumo de fala. Muito bem, obrigado, gente. Com licença, professor Padre Márcio, só antes do senhor começar, gostaria de pedir que todos anotem seus questionamentos, para que ao final da fala possamos nos dirigir aos professores que estão apresentando. Obrigado. Bom, obrigado, Ronaldo. Obrigado, professor Josemar, pela
pela seu introito, a sua introdução. Eu vou compartilhar um slide também, mas a título de organização, digamos assim. Mas eu vou falar um pouco de forma mais livre. Sim, está compartilhado? Sim? Sim. Bom, perfeito. Bom, então, como o professor Josemar já disse, aliás, o que eu vou fazer, né? Em primeiro lugar? Eu vou apresentar minha tese de doutorado. Defendi agora recentemente, em 26 de junho, na Universidade Católica da Argentina, Buenos Aires. O professor Josemar foi o meu co-orientador de tese, e o orientador foi o Dr. Gerard Cresta, um argentino. O título da tese original é em espanhol, a tese foi escrita em espanhol, então, del sentimento oceânico, a filosofia como modo de vida empiado. Bom, eu vou começar explicando o título para que vocês possam ter noção do que eu estou falando, em primeiro lugar. Bom, em primeiro lugar, é importante, nós temos dois elementos aqui fundamentais, que é o sentimento oceânico e, depois, a filosofia como modo de vida. Então, o título do sentimento oceânico, a filosofia como modo de vida empiado, ela dá uma ideia de movimento. Quer dizer, tem o sentimento oceânico, houve um movimento e chegou-se a uma concepção específica de filosofia como modo de vida. Agora vamos para a definição dos termos, né? Antes que alguém já me pergunte. Então, vamos lá. O que é sentimento oceânico? O que é o sentimento oceânico? Bom, por sentimento oceânico, depois de longos anos aí refletindo, nós, a partir da filosofia e, enfim, uma interface profunda com a psicologia, com a literatura, eu defino o sentimento oceânico como da seguinte maneira, vamos aí, abre aspas. Designa uma experiência de êxtase, de traços místicos, que acontece e sucede de forma repentina, não provocada, e que leva a pessoa a uma conexão, essa conexão entre aspas, com o cosmos, com o mundo, enfim, com o todo, com a totalidade do real. Por tratar-se de um acontecimento excepcional, porque não é algo corriqueiro, é algo excepcional da vida do indivíduo, essa experiência, geralmente, ela foi classificada por alguns estudiosos da psicologia como experiência mística ou como uma experiência de mística selvagem ou mística silvestre. É aquela realidade que te abraça e que é avassaladora. Você não consegue dominar. Então, por isso, eu entendo sentimento oceânico. Bom, modo de vida. O que é um modo de vida? Daqui, nesse trabalho. O modo de vida, então, ele é entendido, aí abre aspas, como uma prática, como uma vivência filosófica que desenvolve uma maneira concreta de viver e que engloba todas as dimensões da vida do indivíduo. Não há nenhuma dimensão que fique rechaçada. Engloba todo o modo de vida. Podemos dizer também que é uma maneira de ser, é uma arte de viver que vai transformando o indivíduo e promove para usar uma expressão do Hadot aqui, uma conversão do olhar e uma conversão do modo de agir, do modo de atuar. Como, em outras palavras, é como se fosse uma espécie de uma apreensão quase narrativa da experiência, que vai preservar a individualidade, mas que, ao mesmo tempo, entra num processo de autotransformação. Bom, então, definir modo de vida, sentimento oceânico e modo de vida. Então, do sentimento oceânico ao modo de vida, tem essa perspectiva aí de movimento.
Bom, então, qual foi o objetivo da tese, especificamente? Foi estudar a relação entre o sentimento oceânico, entendido aqui categoricamente como uma experiência estática, mística, e a concepção de filosofia como modo de vida proposta pelo Piaget. Agora, vamos lá. Como o sentimento oceânico entra na vida do Hadot? De acordo com o próprio Hadot, nas descrições que ele faz no livro chamado A Filosofia como Modo de Vida, pouco antes da sua morte, 2, 3 anos antes da sua morte. Ele faleceu em 2010 e nasceu em 1922. Então, é alguém contemporâneo nosso. O Hadot diz assim, que quando ele tinha por volta de 12 ou 13 anos, enquanto ele estava no trajeto do seminário para a casa da família, ele teve uma espécie de um arrebatamento místico. Isso aconteceu por volta dos 12, dos 13, dos 15, aconteceu diversas vezes no período que ele estava no seminário, porque ele era seminarista, ele foi padre, e essa experiência se repetiu várias outras vezes na sua vida de adulto, inclusive. E essa experiência, que ele não conseguia definir o que era, o levou a buscar, a entender o que é a mística. A mística, como era um católico de 1940, ele vai justamente buscar essa perspectiva na mística católica. Foi buscar a interpretação de São Tomás de Aquino, a interpretação de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz. Então, ele traz toda a literatura católica para entender essa perspectiva. Bom, só que ele não se dá por satisfeito. Então, ele vai em Plotino. Ele busca em Plotino uma definição mais filosófica do que a mística. Pois bem, Plotino é maravilhoso, mas Plotino não deu conta. Vai, então, em direção a Ludwig Wittgenstein. Parênteses, ele é um dos primeiros tradutores do Ludwig Wittgenstein para o francês. O Tratatus Lógicos Filosóficos. Mas essa angústia dele não para. E isso fez com que o Hadot produzisse filosofia. Então, nos seus escritos, ele diz assim, o sentimento oceânico me mostrou o que é a filosofia. E aí ele define o que é a filosofia para ele. Ele diz assim, filosofia é a transformação da percepção da realidade. A transformação da percepção da realidade. E aí vem livros maravilhosos do Hadot, como Plotino e a Simplicidade do Olhar, recentemente traduzido para o português. Depois você tem Goethe e os Exercícios Espirituais. Você tem A Ideia de Natureza, também traduzido para o português. O Véu d'Ísis, melhor dizendo, o nome em português, o Véu d'Ísis, sobre a ideia de natureza. E ele vai escrever também, nesse livro quase que de memórias, que é a filosofia como arte de viver, que ele perseguiu a mística no sentido como encontro com o divino, encontro com o indizível, durante grande parte da sua vida. Mas quando ele escreveu o livro Plotino e a Simplicidade do Olhar, que ele se colocou, ele se autoimpôs um confinamento de 1 mês, dentro de 1 mês ele escreve o livro. Quando ele acaba de escrever o livro, ele diz assim, ele vai à padaria comprar pão, alguma coisa de manhã, e ele entende que a mística que ele buscou em grande parte da vida dele, que seria uma realização com o transcendente entendido aqui, não necessariamente como divino, viu? Detalhe, não estamos falando de Deus aqui. Estamos falando daquilo que transcende necessariamente a experiência, mas que não necessariamente é divino. E ele vai chegar à conclusão que se Plotino fala de uma mística do rechaço da realidade, é preciso deixar a realidade para buscar essa experiência com o uno, ele inverte essa premissa. Ele diz assim, bom, por que não falar, então, de uma mística da acolhida da realidade? Uma mística da acolhida da realidade. E aí, então, ele vai propor que é necessário acolher a densidade da realidade. Vejam só, ele não fala, ele não diz textualmente isso. Isso aí já é uma elaboração do nosso trabalho. E aqui eu vou definir, inclusive, o que entendo por densidade da realidade.
que é a densidade da realidade? Abre aspas. Deve ser entendido como toda a realidade existente que, por ser incompreensível na sua densidade, se apresenta como mistério que há de ser descoberto. Esta realidade em si extrapola tudo que o homem conhece e experimenta conscientemente. Então, veja bem, nessa acepção, há todo um arcabouço da realidade, da densidade da existência, de tudo que existe, que o homem não consegue experimentar. Então, isso, por si só, pode ser tido como algo transcendente. Então, é aí que entra o sentimento oceânico. O que é o sentimento oceânico? É a experiência dessa coisa, desse todo, que não necessariamente é divino, e aqui eu parto do princípio que não é divino, é imanente, e invade o indivíduo. É a consciência da existência num negócio que ultrapassa toda a compreensão da própria realidade. Então, o Hadot, ele, depois que ele chega a essa ideia, ele vai dizer o seguinte: é preciso acolher a realidade, a coisa, aqui e agora, o meu cotidiano. E esse meu cotidiano, ele é místico, porque ele é denso. Então, a experiência do meu dia a dia é a mística da acolhida. Então, observem, não é mais o rechaço do mundo, as primeiras experiências de seus primeiros escritos, de busca de algo que o realizasse fora, mas é a acolhida da realidade como o encontro com as coisas que existem. E aí ele vai dizer assim, que o real está carregado de sagrado, está carregado de algo indizível, está carregado de algo belo que só a experiência pode revelar. Então, você diz assim, o que o professor está falando? Eu estou dizendo o seguinte, é você chorar diante de um pôr do sol. Entendeu? É você olhar uma casca de árvore, por exemplo, e você perceber a beleza daquilo. A beleza daquilo. Por exemplo, salvo engano de memória, uma das obras do Sartre, eu não vou me recordar qual, tem uma cena em que o jardineiro vê uma série de besouros, enfim, mosquitos afogados numa regadeira. Sobrou água às plantas, e aquilo ali tem aqueles bichinhos ali mortos naquela água. E aquele personagem, ele fica fascinado diante da beleza daquilo. Ou, se nós queremos uma experiência brasileira, vamos lá, Clarice Lispector. Por exemplo, a Clarice Lispector, ela narra, em determinado momento da sua obra, não me recordo qual obra, em que ela foi convidada para um jantar na embaixada e ela iria levar flores. Aliás, ela foi convidada para jantar na casa de alguém. Então, ela levaria flores para o casal que a convidou. E ela pediu que se comprasse flores e deixasse as flores num pote. Quando ela vai pegar aquelas flores, ela fica encantada. Como aquelas flores podiam estar num vaso de água, como aquelas flores eram tão belas, como aquelas flores eram tão perfeitas, e ela entra quase num êxtase. Talvez que você está me ouvindo e diz assim, nossa, isso é loucura, né? Não, não é loucura. Isso é experiência. É experiência com o cotidiano. É experiência com aquilo que nós consideramos banal. Então, o olhar do Hadot vem nos trazer a possibilidade de olhar a realidade, as coisas do dia a dia com densidade. E perceber o caráter, como eu vou dizer, está me faltando palavra, o caráter maravilhoso, estonteante da coisa que se te apresenta. Bom, isso aqui já foi no centro do trabalho. Mas qual é a importância do Hadot? Aliás, qual é a relevância desse trabalho, né? A relevância do trabalho, ela consiste em dar visibilidade ao pensamento propriamente filosófico do criador. Porque, geralmente, o Hadot, ele é considerado um historiador. Então, se você vai num curso de história no Brasil, qualquer curso de história, você vai estudar algumas obras do Hadot como um historiador clássico, é um filólogo.
Então, ele vai fazer tradução de Plotino, vai fazer tradução do Mário Vitorino, vai fazer a tradução dos padres da igreja, vai comentar Santo Ambrósio, comentar Santo Agostinho, Tertuliano, e aí vai. Tem várias obras dele comentando os padres da igreja. Só que quando você entra na obra do Hadot, você percebe que o Hadot não é simplesmente um historiador. É um filósofo que faz filosofia a partir da história e a partir da sua própria experiência. E a ideia de sentimento oceânico lhe despertou para compreender essa densidade da realidade, densidade das coisas. Então, ele vai gerar um modo de vida. Como viver olhando toda essa densidade do real. E aí entram os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais são a ferramenta pelo meio do qual o indivíduo pode acessar esta realidade, essa beleza do cotidiano, porque ele vai se sensibilizando. Vai se sensibilizando. Bom, outro ponto importante da tese é que ela destaca que Hadot faz filosofia em diálogo com a história. E depois, Pierre Hadot é um filósofo. Ele parte, então, de um modelo de filosofia francesa, e ele está aqui calcado nos clássicos da filosofia ocidental, Aristóteles, Platão, Sócrates, Plotino, toda a patrística, ele passa por toda a patrística, ele bebe na fonte dos padres da igreja, e ele, então, ele faz filosofia olhando para a história e olhando para a própria teologia. Você diz, o que isso tem a ver com a teologia? Tudo, porque vai tratar da experiência do real e de como você se relaciona com o real. Então, este olhar para a realidade, nós podemos até ousar dizer que é quase que uma preparação para um olhar futuro, para uma revelação, como é a revelação cristã. É a acolhida desse outrora desconhecido, que se torna conhecido no mundo e é experimentado. Aqui já entrei na questão da teologia enquanto tal. Bom, algumas conclusões. A primeira conclusão é a seguinte. O primeiro elemento constitutivo da filosofia de Hadot seria a introdução do tema dos êxtases na filosofia contemporânea. Quando nós estamos falando de êxtase, naturalmente nós já pensamos na psicologia como um todo. Mas eu estou falando de filosofia, não estou falando de psicologia. Estou fazendo uma interface com a psicologia. O segundo elemento da especificidade da filosofia do Hadot é propor uma leitura da tradição filosófica que privilegia um novo olhar sobre os antigos modos de vida. Os antigos modos de vida. Então, na minha digressão filosófica pelo mundo antigo, eu ouso propor que a própria experiência filosófica ela tem um fundo oceânico. Ela tem um fundo oceânico. E um dos capítulos da tese é justamente propor essa perspectiva. Um terceiro elemento da tese, e já estou encerrando praticamente, esse terceiro elemento da filosofia do Hadot indica outra especificidade, que é a construção de uma visão de mundo e de uma visão de homem. O quarto elemento da especificidade da filosofia é o modo de vida filosófico. O quinto elemento da especificidade de Hadot é o conceito de exercícios espirituais, porque os exercícios espirituais são uma ferramenta para acessar essas experiências conscientes. E o sexto elemento da especificidade é a mística como acolhida da realidade, acolhida de todas as coisas na vida cotidiana. Em Hadot, nada se perde. Tudo se experimenta e tudo você acolhe. Eu só quero, antes de comentar esse último slide, o Hadot, esse senhorzinho, esse vozinho fofinho aí, eu só quero falar um pouquinho sobre a densidade filosófica do sentimento oceânico. Nós podemos dizer que o sentimento oceânico é uma espécie de provocação profunda lançada à filosofia. Ela está na base do surgimento da filosofia. Depois, é uma espécie de chamada da experiência, entendida como um porta-voz do excesso. Quer dizer, o homem percebe, por meio do sentimento oceânico, que há uma densidade da realidade que a razão não abarca. A razão em que sentido? A razão proposta por Descartes, que nós temos um alargamento desse conceito. Por quê? Porque vai em direção ao motor da novidade. Outro elemento, a densidade do sentimento oceânico, ela provém do ato de
de que a experiência humana é algo a ser considerado. Depois, o sentimento oceânico é uma chamada, um chamado à necessidade de recuperar a experiência humana enquanto humana. É um convite à filosofia para que ela veja a realidade em profundidade e ver aquilo que o homem é capaz de experimentar. E aí eu finalizo com um último conceito que eu considero importante na tese, que é, eu digo, parafraseando os padres da igreja, que o homem é capax realitatis. Quer dizer, os padres da igreja dizem que o homem é capax dei, eu digo, ousando, que o homem é capax realidade, quer dizer, ele é capaz de compreender a densidade da realidade. Porque nem tudo aquilo que se lhe apresenta é a coisa tal qual é. Bom, desculpem aí pela demora, finalizando com o último slide. O Hadot diz assim: ela, a experiência oceânica, determinou minha concepção de filosofia. Compreendo a filosofia como uma transformação da percepção do mundo. Iniciei com essa citação, finalizo com essa citação. Gracias. Muito obrigado, professor Padre Márcio, muito obrigado, professor Josemar Maciel. Realmente estou extasiado diante das apresentações, né? Acho que esse é o termo que podemos usar aqui nesse momento, já que falamos de sentimento oceânico. Gostaria de abrir agora o nosso Você debate. É um adotiano, você é um adotiano, você é suspeito. Culpa sua. Gostaríamos de abrir agora a nossa conversa, nosso debate, a nossa mesa redonda, para que os acadêmicos e demais participantes da nossa segunda noite possam fazer perguntas, possam dar contribuições às discussões colocadas pelos nossos professores. Eles estarão disponíveis para responder e também para debater sobre os assuntos propostos. Né? Então, por favor, se inscrevam no nosso chat para que nós possamos dar início à discussão. Primeiramente, o acadêmico Maurício gostaria de se dirigir aos professores. Se apresente, por favor, e faça a sua colocação. Boa noite, como já dito, meu nome é Maurício, sou acadêmico do 3º ano de Filosofia, seminarista da Arquidiocese de Campo Grande. Minha pergunta é dirigida ao Padre Márcio. Primeiramente, sua bênção, Padre. Conseguem me ouvir bem? Oi, consigo. Agora está melhor, Tá bom. Minha pergunta seria mais um apontamento, né, pedir para que o senhor diferenciasse um pouco a mística, ou então a semelhança que há entre a mística na perspectiva da filosofia de Hadot e como que nós podemos olhar também para a mística dentro da tradição cristã, né? Quais as diferenciações ou quais as semelhanças que a gente pode encontrar aí? Certo. Veja bem, uma das grandes questões durante o meu trabalho, nesses 5 anos trabalhando com o professor Josemar, foi justamente buscar diferenciar quase que o indiferenciável, né? Que é a mística na perspectiva imanente e a mística nessa perspectiva de uma erupção do divino. O sentimento oceânico seria a experiência da realidade, da densidade do todo, que o indivíduo toma consciência. Então, ele é invadido por aquilo, ele entra num êxtase não provocado. Então, é algo interno ao cosmo, e essa experiência, ela é uma experiência de êxtase. Se você for ler, por exemplo, um filósofo chamado André Comte-Sponville tem uma obra em que ele vai falar justamente dessa experiência mística, e olha que o André Comte-Sponville é um filósofo ateu, que escreve de forma maravilhosa. Se você pega a mística na perspectiva cristã, e quando nós falamos de cristianismo, nós precisamos entender que o cristianismo entende que Deus entra na história, Deus se faz história, então é um processo distinto
é o divino que se manifesta e o homem experimenta. Então, são dois processos. A mística entendida enquanto filosofia, na perspectiva que eu proponho, é algo de baixo para cima, entendido como o interior da realidade, que se manifesta, que o indivíduo se assusta, digamos assim, mas é muito mais que um assusto, não é um assustar, não é um deslumbrar, é um tomar conta do indivíduo. E a mística cristã é a experiência do divino. Santa Teresa, ela diz assim, em determinado momento, eu fui invadida por algo, como se fosse quase um oceano que me tomou conta. Tem uma referência à questão oceânica, só que é extramundo, digamos assim. É o eterno que se manifesta. Eterno entendido como divino. Estou usando o eterno aqui na acepção dos judeus, o eterno. Não sei se foi suficiente. Sim. Então, digamos assim, fazendo uma análise cristã aqui, eu poderia dizer que esse Deus que entra na história também não seria o mesmo, a percepção desse Deus que configura, digamos assim, a realidade, né? A percepção em partes dessa realidade que é feita por Deus, não seria também a origem desse sentimento imanente? Né? Quer dizer, e no imanente eu percebo como que traços do divino, mas não diretamente ligado ao divino, de forma indireta, digamos assim. Certo. Não pelo seguinte, aqui eu estou trabalhando com a realidade como uma abertura para algo que não se conhece. Observe que eu estou trabalhando com filosofia antiga, a base aqui é filosofia antiga, né? Para algo que não se sabe o que é. Então, eu não posso dizer que essa é uma experiência do divino, é uma experiência da densidade do real. E a experiência do divino é essa experiência que irrompe em determinado momento da história do divino entendido como cristão, tá? Estou falando você me faz uma pergunta de revelação cristã. Então, estou te respondendo com categorias cristãs. E aí sim o homem experimenta. Mas essa provocação da realidade não é uma provocação do divino. Se você quer categorias cristãs, seria uma provocação do criado e não do criador. Mas aqui já entramos em teologia. Já fugimos da filosofia. Ok? Maurício. Certo, padre. Muito obrigado. Abraço. Muito bem. Próximo, acadêmica Sumaia. A palavra está com você. Olá. Primeiro que dois professores que eu amo muito de paixão. Sentimento oceânico amo também, maravilhoso. Mas, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o prof. Josemar, porque ele sempre faz provocações assim que me deixam indignada. E aí, ele meio que comentou sobre Latour. E eu estava lendo um livro do Latour hoje, que era sobre os modos de existência na modernidade. E ele tem uma passagem que... Gente, desculpa, mas eu vou ter que ler aqui para vocês. E eu queria saber, prof, a sua... Primeiro, deixa eu ler, aí eu faço a pergunta. Eu prometo que vai ser rapidão, tá? Então, o passado mudou de forma, pois não é mais arcaico daquilo que vem diante de nós. Quanto ao futuro, ele voou em pedaços. Não podemos mais nos emancipar como antes. Uma nova situação. Atrás de nós, amarras, diante de nós, mais amarras. Suspensão de frente de modernização. Fim da emancipação como único destino possível. E o que é pior, nós não sabemos quem somos, nem é claro onde estamos. Nós que pensávamos que éramos modernos, fim da modernização, devemos recomeçar tudo. Aí eu parto disso com a ideia que eu estava lendo A Queda do Céu, e na Queda do Céu a gente tem toda essa ideia de, não só isso, mas o Afonso Arinos também, que ele fala sobre a utopia, da gente voltar. Só que, como o Bruno Latour fala, essa volta não tem mais. O nosso passado, ele se desfez.
E ele também traz toda a crise das instituições, que como que a gente tem essa diferença entre a gente acredita nas instituições ou a gente acredita nas pessoas que trabalham nas instituições. Então, como o senhor estava falando sobre a modernidade, eu tenho muito essa palavra superação, mas eu acho que superação não seria o caso. E também tem toda, que a gente pode entrar também, a teoria do reconhecimento do Axel, que também traz o reconhecimento dos povos indígenas. E, enfim, era só esse comentário para saber o que o senhor acha de como que a gente lida com esse passado que está fragmentado, tanto da teoria do reconhecimento de Axel, que eu trago para dentro da queda do céu, também dos povos indígenas, porque a gente precisa reconhecer nossa ancestralidade para a gente, eu acho, superar essa modernização que não é modernização e tal. Enfim, é isso. Não sei se eu fui clara. Eu acho que foi bastante clara. Obrigado pela pergunta. E eu acho que o Latour, ele escreve sempre de uma forma muito poética, né? Ele parece essa escrita pós-moderna dele, né? E ele me lembra, em alguns momentos, o Vatimo. O Vatimo, Gianni Vatimo, que é leitor de Derrida e tal, é um dos criadores da ideia do pensamento frágil, né? O pensamento frágil é o pensamento que não que abraça a queda e a autocrítica aos grandes sistemas de pensamento, como o sistema, por exemplo, para nós, né, que mexemos com desenvolvimento, o sistema hegeliano, né? Hegel, Marx, Durkheim e Comte, né, Condorcet, são autores de grandes narrativas para justificar a ideia de progresso. Aí a gente chega com o Walter Benjamin e fala, olha, parece aquela visão do anjo, né? Eu tô vendo uma tempestade chegar, eu tô vendo um anjo, mas o anjo não me dá nenhuma luz para entender essa tempestade, né? O que é que eu tenho para me orientar diante do mundo? O que é que eu tenho para me orientar diante do mundo que perdeu essa orientação, né? Essa chamada aí kantiana que ele faz, né? Esse orientar-se no pensamento, esse grande critério de racionalidade, e você mencionou o Axel Honneth, né, da última leva lá da escola de Frankfurt, né, com a teoria do reconhecimento, está tomando pau do Ernesto Laclau e da Saskia Sassen, né? O que acontece é que eu, pelo menos, né, para pensar essas questões, eu parto do bruto realismo que ninguém... e aqui eu converso com o Adô, né, nesse sentido. Pensar saber que você está diante de uma coisa que é impossível, porque o seu pensamento vai ser interrompido pela senescência e vai ser interrompido pela mortalidade. Então, quanto mais você deixa aberta a ideia de que esse pensamento é frágil, mais você consegue implementar um processo de comunicação com quem está afim de comunicação, né? Então, nesse sentido, ele me aparece como um grande desconfiado dessas grandes narrativas, de uma só história, de um só futuro, né? De uma só utopia, todos vamos para o mesmo lugar e todos vamos ser felizes. E isso aqui nós estamos falando de um ponto de vista estritamente científico, né? Porque as religiões e as práticas simbólicas nos dão uma palavra de esperança. A ciência acolhe essa palavra de esperança, mas diz, olha, até aqui eu não tenho como demonstrar essa esperança. Então o cientista pode dormir em paz, mas ele não precisa forçar a barra e dizer que, olha, por exemplo, a gente não consegue prever nada na ciência social. E toda vez que a ciência social, né, diz o Lonergan, né, naquela obra lá sobre o método em teologia, toda vez que um cientista
de uma ciência interpretativa, hermenêutica, toda vez que ele quer dar a cara de exatidão para essa ciência hermenêutica, ele empresta o método de uma ciência que está fazendo mais sucesso, e aí ele não produz mais do que um pastiche, né? Porque o que eu tenho que entender é a condição humana, o que eu tenho que entender é isto que está acontecendo aqui. Nós acontecemos na linguagem, e essa linguagem vai acabar, e nós temos que aprender a dizer muito obrigado por eu ter essa linguagem. Chama de Deus, chama de cadeira vermelha, mas esse agradecimento no aqui e no agora, eu acho que tem que ser entendido como uma coisa fundamental, né? É o que, nesse sentido, que eu citei o Vatimo, né? O que eu tenho? Eu não tenho as grandes tochas, nem os grandes raios luminares que uma vez orientaram o horizonte, né? Os meus grandes mestres são mestres de diagnóstico, são pequenas brasas. O que é que eu posso fazer? Soprar essas brasas e abraçar esses fragmentos e tentar entender o que eu consigo entender. Nesse sentido, eu tenho plena convicção de que o Ailton Krenak tem mais para me ensinar do que muitos filósofos que eu gastei muitas horas lendo, porque ele mescla uma sabedoria que não passou pelas castrações que nós passamos. O Ailton Krenak e todos os grandes sábios e sábias ancestrais, né? As pessoas com quem nós viemos convivendo nesses últimos anos, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Latour pode aparentar um pessimismo, mas, por outro lado, ele fala, olha, presta atenção, você tem um presente esfacelado. É isso que você tem, abraça ele. Abraça ele porque você não sabe o que você é, mas é a vida que você tem. Então, não seja terrivelmente nada, né? Terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente o cão. Seja humilde, abrace o pó de onde você veio, né? Isso é profundamente simples, né? Menos. Não acelere se você não consegue frear na mesma velocidade. É mais ou menos isso. Eu acho que eu enrolei, mas te respondi. Imagina, obrigado, professor Josemar. Convivência com você, né, professor? Eu me enrolo e você se enrola, e a gente fica nisso. O professor Manfroy precisou sair antes de fazer a pergunta que ele tinha, mas deixou uma contribuição, né? Ele pediu que, para aproveitarmos melhor a experiência mística, deixemos, quando possível, a câmera ligada, né? E já antecipemos o sentimento oceânico, né, das relações interpessoais, deixando as nossas câmeras ligadas, né? Lembrando que aqueles que farão as perguntas, por favor, esses sim, obrigatoriamente deixem a câmera ligada na medida do possível. Davi Nilo, passo a palavra para você. O Davi está aí? Havia se inscrito para conversar com os professores. Está contigo. Davi, ligue o microfone, por favor. Boa noite, ligado agora. Me ouvem bem? Boa noite, professor Josemar, padre Márcio. Todos vocês aí também, saudades desse povo. Falando aí do pertencimento de Adô, né? Assumai, ali, Sussu. Falando do pertencimento de Adô, eu acho fantástico também. Também fiz trabalho com o padre Márcio sobre Adô. Eu quero, já que é a noite das provocações, fazer provocação tanto para o padre Márcio quanto para o professor Josemar, nesse sentido do pertencimento mesmo. Claro que Adô fala no sentido de experiência, né, uma experiência mística que acontece. No sentido do Laboratório de Humanidades, gostaria de perguntar para o professor Josemar como é que isso acontece, esse pertencimento. Ele falou um pouquinho lá já na exposição, que é essa mistura de tudo, né? E ali, então, um começa a ajudar, colaborar com o outro também, e ao mesmo tempo que atrapalha, né? Então, vai fazendo esse giro ali. Para o padre Márcio, na nossa loucura de atualidade, com o contexto de pandemia, esse pertencimento também pode se dar no medo, como nós experimentamos agora na pandemia? É isso, obrigado.
Vai lá, Josemar. A pergunta sobre o pertencimento e o laboratório, né? Laboratório de Humanidades. Obrigado, Davi. Bom ver você. Bom ver a Flávia também. A Flávia está lá no desenvolvimento local. Aí é outra que está enlouquecendo com a gente. O Laboratório de Humanidades é a cozinha da escuta, né? Até com a pandemia a gente ficou muito prejudicado, porque a nossa ideia, a ideia, né, do laboratório é que você não aprende a fazer pesquisa, você não aprende a olhar para a realidade se você não tiver o exercício da escuta e o exercício da cozinha dos ingredientes aqui dessa escuta, né? Então, é como se fosse um ambiente mais ou menos controlado, mais ou menos autorregulado, em que a gente testa algumas coisas que depois a gente vai fazer no campo, né? E a gente testa a partir da perspectiva da escuta etnográfica, ou seja, a gente vai em busca do que o campo quer produzir, né? A gente não vai em busca de respostas às nossas perguntas, porque nós somos parte desse campo que nós construímos. Então, aí, no lugar de refinar as perguntas e tal, a gente refina a nossa capacidade de nos ouvir, de ouvir os parceiros aí de caminho, né? Por isso que a gente embola um pouco, por isso que chama humanidades, né? Ultimamente tem se falado muito em ciências humanas, né? Mas as ciências humanas são uma parte do que antigamente se chamava de humanidades, né? Que envolve, inclusive, a prática artística, que envolve a prática desportiva, que envolve o desejo, né? A ideia é trazer isso para a academia, para dizer, olha, isso aqui é um espaço nosso, né? O Laboratório de Humanidades é um lugar onde você pode falar que você gosta de sentir cheiro de livro sem ninguém bater em você, né? E tem lugares em que, se a gente falar isso, vão bater na nossa mão, vão falar, não, isso não é sério, né? Eu tenho na cabeça, assim, a frase muito forte do Leonard Cohen, quando ele fala sobre o cristianismo, ele fala que pena, Jesus é levado a sério por tanta gente, mas é levado com alegria por tão pouca gente, né? E aí o resultado disso é que se cria uma polícia da polícia, da polícia, da polícia, da polícia, e ninguém faz nada, fica todo mundo paralisado, com medo de não ser sério o suficiente, né? É tão sério que quebra, congela e pau, quebra o dedo, né? E agora a gente está vendo, né? A gente tem uma ciência séria no Brasil, tem uma ciência séria, mas onde que ela descolou da população, né? Da pessoa que briga com você na fila de pão porque você está usando máscara e ela quer que você tire a máscara porque você não pode ser mariquinha. Onde que descolou aí, né? Não é maldade, a gente não pode jogar toda a culpa nos novos Mussolinis, né? Tem alguma coisa que a gente ainda pode fazer, onde a gente pode enganchar aí a nossa reflexão, né? Falei. Márcio, sua vez. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse trabalho nosso aqui, ele é fruto do Labu. Isso aqui é Labu 100%, em outras vias de reflexão, mas é Labu. Labu é o Laboratório de Humanidades, né? Então, nós fazemos parte, o professor Josemar aí é o nosso mentor intelectual, digamos. Davi, você falou dessa questão da experiência, dessa densidade da realidade, você traz a pandemia como um elemento inegável. Veja bem, quando nós estamos falando de experimentar a realidade, você experimenta a realidade em toda a sua densidade. Não é só nas coisas fofas e lindinhas e gostosinhas. Você experimenta a coisa tal qual ela é. Veja bem, creio que a sensação de morte e o medo da morte nunca esteve tão presente na vida da nossa geração como agora. Alguns meses atrás se dizia, só são os idosos. Depois, só são os que têm comorbidade. Agora é só quem está vivendo, ponto. Se sabe.
se sabe. Então, a densidade da realidade é isso. A densidade da realidade é isso. Então, você experimenta o trágico, você experimenta o feio, você experimenta o abominável, você experimenta tudo, isso te provoca, isso te provoca. Então, quando o Hadot faz a inversão da mística plotiniana e fala de acolher todas as coisas na sua profundidade, é acolher o todo, é acolher o todo. Eu te agradeço por essa provocação, porque isso me faz trazer a Hadot numa ligação muito direta com a vivência que nós estamos tendo. Estamos agora de forma virtual. Independente dos negacionistas ou dos neuróticos, nós temos um dado aí, temos uma pandemia. Até que não tenhamos uma vacina ou sei lá o quê, estamos nessa tensão. Isso é a realidade que se me apresenta. Claro, uma realidade muito concreta, muito objetiva. Estamos falando de um vírus. A realidade como um todo é muito maior que tudo isso. Então, nós temos a pressão do todo e a pressão dessa coisinha chamada vírus. Não sei se te respondi. Josemar, quer complementar aí a reflexão, por favor? Eu estou me lembrando aqui do que eu acordei hoje pensando no Lonergan. Eu acho que o Lonergan está rezando pela minha alma. Na quarta especialidade funcional do método em teologia, ele fala da conversão. A conversão é aquela experiência que acontece nos grandes sistemas simbólicos, segundo ele, né? Um sistema simbólico é um sistema capaz de juntar numa totalidade minimamente racional, religião e cultura, né? Aquilo que produz a mudança nos sistemas simbólicos é uma trombada dialética que tira o seu chão e que te obriga a reler a sua experiência humana para poder mudar de rumo, né? O resto é confete, né? Ou seja, a realidade é maior que você. O filósofo que reconhece isso, ele está num caminho que implica num uso e numa escuta da questão da interioridade aí, né? Só quero complementar, para falar agora numa linguagem católica, eu vejo a densidade da realidade se apresentando como, para utilizar que o próprio Papa Paulo VI fala, ou que o Concílio Vaticano II fala, como sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Quando a Igreja se propõe a olhar o mundo tal qual ele é, ela está se debruçando sobre a realidade. Independente de como essa realidade é, independente se você vai gostar ou não do que a realidade vai te dizer, mas é uma das maneiras, talvez, e aqui estou falando uma perspectiva religiosa, na minha perspectiva filosófica a coisa vai mais ao fundo ainda, mas é uma maneira de experimentar essa realidade e responder a essa realidade. Por exemplo, todas as religiões estão respondendo às circunstâncias da pandemia, estamos todos provocados. Sua Santidade Reinante, o Papa Francisco, faz um apelo, na Praça de São Pedro vazia, é um lamento da humanidade, a realidade provocando tal. Enfim, fecho meu parênteses, não sei se atrapalhei mais do que ajudei. Obrigado os dois. Professor Márcio Costa, o senhor está online? O professor Márcio Costa também se inscreveu para se dirigir aos professores. Bom, ele deve ter feito uma pausa. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta aos professores Márcio e Josemar? Por favor, podem se inscrever no chat, nós ainda temos tempo, antes de darmos por encerrado nossa segunda noite de atividades da nossa 37ª Semana de Filosofia. Eu gostaria de fazer um comentário, o professor Padre Márcio me chamou de adotiano, né? Mas eu falei que é culpa dele, porque foi ele que me trouxe para o Pierre Hadot, eu e tantos outros, né? Mas o professor Josemar sempre disse sobre a questão do conceito e da experiência, né? É a partir da experiência que se sintetiza o conceito, que é tão importante para a filosofia, e eu pude atestar o conceito de experiência mística,
ponto de vista de Pierre Hadot, a partir de uma experiência muito concreta, muito palpável, muito material, que foi uma visita às comunidades ribeirinhas da Amazônia no começo do ano. Né? Eu acho que isso é algo que uma partilha no sentido filosófico dessa experiência, talvez não do sentimento oceânico, eu não acho que não seria essa a palavra, mas sim de uma mística que se deu na imanência e de atestar todos estes conceitos filosóficos que nós trabalhamos durante os 3 anos de filosofia, seja ele a experiência de sublime, da estética, seja a experiência de hospitalidade, que nós aprendemos com o professor Josemar, a experiência do transpassar pelo outro, né, o deixar-se transpassar pelo outro, que nós aprendemos em ética com o professor Márcio Costa, e tantas outras experiências, que são experiências, são conceitos teóricos, né, que nós aprendemos na filosofia, e que se demonstraram de forma tão viva, palpável e material na minha visita a essas comunidades. Né? E fechando a minha fala, falando sobre essa experiência mística, eu posso garantir que sou seminarista, né, Ronaldo, da Arquidiocese de Campo Grande, uma das maiores experiências de encontro com o transcendente que eu já tive até hoje, foi sentado no chão de uma casa na Amazônia, era tarde da noite, e nós tomávamos café na casa da Dona Maria e do seu Antônio. Eu acho que o Cláudio, o Igor deve estar aí, ele não me deixa mentir, das circunstâncias, e sentado no assoalho daquela casa, a Madalena, que era filha do casal, desceu até o rio para buscar água e preparou café para nós. Isso às 10 horas da noite, né? E então, assim, ali eu senti uma experiência de contato com o outro e contato com o transcendente, dado nessa experiência de tomar café com aquelas pessoas que me acolhiam. E aí eu lembrei do professor Josemar falando sobre a experiência de Abraão, que acolhia os mensageiros de Deus, né? Isso aqui foi de forma filosófica, mas essa experiência mística a partir da transcendência. E também, a partir da imanência. E também a experiência da infinitude da experiência do mundo que está dado, ao olhar para a floresta, ali na nossa frente, né, que era enorme, era muito maior do que nós, muito maior. Eu acho que é necessário fazer a experiência para poder falar sobre, porque é muito maior do que nós, e era uma sensação de vida tão grande e tão pulsante, sentia-se isso no ar, que parece que a vida ia me matar. Era essa sensação, de que ela me enchia tanto que eu não resistiria a tanta vida que se expressava a partir daquela experiência. Né? Então, essa contribuição, a partir da minha experiência adotiana, né, de escrita com o Padre Márcio, que eu gostaria de trazer aqui para esse momento de discussão, de partilha e tudo mais. Obrigado. Professor, bom, dou por encerrada a minha fala. Professor Márcio Costa, o senhor havia se inscrito para perguntas e contribuições. Né, te transfiro a palavra. Muito obrigado, Ronaldo. Boa noite a todos e a todas. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade que nos dá o Padre Márcio, doutor Padre Márcio Bogás, com a sua apresentação. Ele nos abre um horizonte interessante para o nosso curso de filosofia, para o nosso bacharelado. Eu não sei se o padre concorda comigo, depois eu queria escutá-lo sobre isso, mas se a filosofia é um modo de vida, então cabe orientação desse modo de vida. Portanto, caberia aí algum tipo de coaching filosófico, um coaching do bem. Porque o coaching do mal a gente sabe qual é, não é fazer a vaca dar mais leite comendo menos capim. Então esse coaching nós não queremos. Tá? Nós queremos o coaching do bem. Tá? O coaching do bem é justamente essa perspectiva de aconselhamento filosófico, de orientação, que permitiria uma apropriação da filosofia, não como categoria, mas como modo.
Essa seria a questão para o padre Márcio. E eu vou aproveitar e já vou emendar a questão para o Josemar, porque eu e Josemar estamos numa situação análoga, não? Desculpe a expressão chula, não? Mas nós estamos num campo interdisciplinar, então nós estamos cagados e mijados. Né? É porque a interdisciplinaridade ela é muito bonita na teoria, mas quando você cai no chão da pesquisa, e sobretudo quando você cai no chão das disputas pelo financiamento da pesquisa, a tua pesquisa nunca é filosófica o suficiente para ser avaliada por um colégio de filosofia e nunca é psicológica o suficiente para ser avaliada por um colégio de psicologia. Resultado, você está no limbo, então quem está no limbo não está nem no céu nem no inferno, você não está nem condenado nem salvo. Ele está aí nesse estica e afrouxa, e sem dinheiro para fazer pesquisa, que é a parte mais perturbadora, que eu diria, não? Então, Josemar, como é que você vive essa experiência de não ser nem uma coisa e nem outra, mas sendo... bom, mas quando a gente não é uma coisa e nem outra, o que a gente é, não? Como é que você vive essa experiência? E eu acredito que o padre Márcio também, ao fazer parte do Labu, ele deve sentir um pouco isso, não, com a formação teológica e a formação filosófica que ele tem, e esse estar presente nesse território de fronteira que você não é reconhecido nem por um lado, nem bem por um lado, nem bem por outro lado, mas você vê muito claro que aí tem um lugar de sentimento, aí tem um lugar de simbolização, aí tem um lugar de valor, aí tem um lugar de produção de conhecimento, tem um lugar de olhar, tem um lugar de produção de conhecimento. Como é que vocês se sentem nessa situação toda? Para a gente falar um pouco também disso, a nível de experiência, que significaria experior. Como é que vocês fazem essa travessia perigosa, experiência, da interdisciplinaridade num programa que é interdisciplinar por definição? Olha, é aquele negócio, eu já respondo, né? É aquele negócio, eu gosto de me referir a esse problema me reportando a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, né? O rico está promovendo uma festa e o Lázaro está sendo excluído, né? E aí acontece que todo mundo morre, o rico vai para o inferno, o Lázaro vai para o céu e o cachorro some da narrativa, né? Uhum. O cachorro era a única personagem boa de toda a história, que estava lambendo as feridas do Lázaro embaixo da mesa. Aí, o próprio Rabino de Nazaré tirou o cachorro da história, né? Inaugurando um capítulo de insensibilidade com os seres não humanos. Na minha opinião, eu sou esse cachorro, né? Assim, na verdade, eu sou o arquinada fundador da nova religião, né? Que eu sou o primus canis Lazari, né? O primeiro cão de Lázaro. A ideia num programa interdisciplinar é você, assim, na minha opinião, você espera o cara fazer manobras com o carro esportivo dele. Ele faz manobra, ele faz manobra, ele faz manobra. Uma hora ele vai bater no meio-fio. Quando ele bate no meio-fio, você sabe trocar aquela roda como ninguém mais sabe trocar aquela roda. Porque você tem um cabedal de conhecimento que a maioria dos cientistas hiperespecializados não tem, né? Então, aí, nesse ponto, assim, a minha experiência no desenvolvimento local. O que eu realmente penso sobre o desenvolvimento, eu esperei mais de 10 anos para começar a transpirar, que é uma visão altamente crítica, derivada da crítica dos excluídos, né, da crítica dos intelectuais que representam os excluídos. E isso, hoje a gente tem a sorte de ter uns intelectuais magníficos, né? O Ailton Krenak, para mim, é uma referência incrível, né?
Tem intelectuais, assim, filósofos que estão recuperando essas vozes e a gente vai conversando com eles, vai alinhavando as coisas. Agora, na prática, é você mostrar, esfregar o nariz do touro no chão e dizer, você não sabe tudo, né? Você não sabe tudo. E aí, a grande questão é você... Bom, vocês querem pontuação, vocês têm pontuação, né? Só que um filósofo, ou ele se focaliza num objeto e ele consegue se especializar, como a filosofia brasileira entende a especialização, e aí eu acho que tem uma dificuldade muito grande, porque a filosofia brasileira entende a especialização como um trabalho exegético, né? E grande parte da filosofia europeia, né? Nesse sentido, nós não somos os únicos cretinos, mas uma coisa que existem várias pessoas fazendo é você pensar trombando de lado, né? Já que se você bater de frente com a jamanta, a sua motinha é destroçada, você bate de lado, você pega o vento aqui, uma hora você dialoga com o tema da literatura, outra hora você dialoga com um tema da história, e assim você vai montando o seu quebra-cabeça, né? De resto, isso já é uma prática de intelectuais em países onde o intelectual é perseguido, né? Isso não é novidade, né? É a história de muita gente. A gente só tá junto deles, né? Uma tirada do Krenak, né? Uma tirada do Krenak. Depois do golpe de 2016, alguém perguntou para o Krenak, e aí, como é que vocês vão ficar agora que a gente está vendo que toda a democracia no Brasil está sendo ameaçada, né? O pessoal já estava falando em lawfare na mesma hora, os juristas argentinos, alemães já falaram, ó, isso aqui é lawfare, vai por aqui, por aqui, por aqui. O Krenak falou, olha, vocês é que estão se sentindo totalmente perdidos, porque a gente sobrevive do mesmo jeito desde a chegada dos portugueses, né? O problema aí vai ser de vocês, porque esse é o nosso pão de cada dia, né? Resistir e, quer dizer, aquilo que a gente sofre como intelectual é nada mais, nada menos do que o povo brasileiro sofre, né? Então, de certa forma, isso nos irmana com o povo brasileiro, e o que é difícil, na minha opinião, é transformar isso em reflexão, né? Que a gente sofre com a pandemia, e seria muito legal, muito romântico transformar tudo em reflexão, mas a gente adoece, né? A gente adoece, a gente tem dor no corpo, e aí tem problemas e tem diversas questões, né? Então, nesse sentido, o trabalho para mim, o meu trabalho, né, a minha experiência é uma experiência de procurar ser um ser de mediação, né? E manter o pessoal animado para fazer o caminho, né? Porque esse caminho não dá para a gente fazer por ninguém, né? E fazer um caminho secundado por textos, por leituras rigorosas, né, o que for possível. Também não, eu acho que eu não respondi, eu enrolei, mas tá. Bom, professor Márcio, obrigado pelas suas perguntas, vou tentar respondê-las. Vou começar pela experiência de fazer filosofia. Eu venho... Bom, sou padre, graças a Deus, venho da filosofia, venho da teologia, fiz pedagogia, estive na Universidade Federal no mestrado em História da Educação, trabalhei com fronteira na História da Educação, eu venho de um turbilhão de coisas, de um turbilhão de experiências. Fui para a filosofia, levando para a filosofia essa minha densidade de experiência, digamos assim. E quando entrei de frente com o Hadot me abriu um mundo que eu olho, e cada vez que eu vejo uma coisa diferente. Então, porque você vai vendo que as camadas da realidade, né? Eu concebo a realidade em camadas. Então, cada vez que você olha as camadas da realidade. Para fazer uma referência, a filosofia antiga seria aquilo que Heráclito diria, né? Você não se banha duas vezes no mesmo rio. Então, eu uso esse aforismo para falar em relação à realidade. Então, fazer filosofia diante da multiplicidade das coisas
é muito desafiador, é muito desafiador. E quando eu ainda falo da experiência da realidade, é mais desafiador ainda, porque a tua experiência é uma, a minha experiência é outra, e como eu vou sistematizar essa relação de experiências, essa relação de experiências. Então, estando no Labu, que é uma grande alegria, com o Labu a gente tem gente de todos os tipos, de todos os olhares, de todas as filosofias, e isso te leva justamente a uma pluralidade de olhares. Até os meninos brincam comigo que alguém falava no início da aula, eu sou um eclético, né? O ecletismo aqui não é no sentido de eclético enquanto tal, mas eu sou plural. Para mim, o mundo tem vários, você pode olhar por várias dimensões, várias possibilidades. Então, fazer filosofia com todas essas possibilidades é um desafio, É um desafio que quase te sufoca, porque sempre quando você se propõe a investigar algo, aquele algo foge das suas mãos. Aquele algo foge das suas mãos. Então, essa experiência de angústia. Fazer filosofia, para mim, é uma experiência de angústia. Experimentar a reflexão filosófica, experimentar essa realidade de me deslocar constantemente. Eu sempre me vejo deslocado. Eu nunca consigo achar um lugar em que eu vou repousar, intelectualmente falando. Estou sempre em busca da reflexão. Para utilizar a expressão do Josemar, não sei se eu me enrolei, se eu não respondi, mas é um pouco por aí. Para pegar a segunda parte da pergunta, eu quero retomar uma obra da Isetralde Hadot, que é a esposa do Hadot, que é uma obra que influenciou muito a obra do Hadot, que se chama A Direção Espiritual em Cênica. A Direção Espiritual em Cênica. Não tem tradução para o português nem para o espanhol. Essa obra é muito interessante porque ela vai fazer justamente o percurso de como a filosofia do Sêneca vai conduzir o indivíduo a um processo de interiorização. É um processo pedagógico. E o Hadot, ao fazer um olhar para as escolas da período imperial, ele vai buscar entender qual era o método que os filósofos utilizavam para levar os seus pupilos, os seus discípulos, a uma experiência daquela corrente filosófica X, estoicismo, ou qualquer uma, depende. Então, eu vejo a filosofia, e aí sim eu vejo que esse trabalho que nós estamos fazendo abre portas para o nosso curso de bacharelado, que é olhar a filosofia como um processo de conversão, de transformação. Uma dos nossos problemas é que às vezes a gente diz assim, há alunos que passam pelo curso de filosofia, mas a filosofia não passa por ele. Então, aqui, essa perspectiva filosófica não só faz com que ele passe pela filosofia, não só com que a filosofia passe por ele, mas que ele encarne uma perspectiva filosófica, porque a filosofia ela mexe com todo o sentido, com toda a visão de mundo, com toda a perspectiva. Não há elementos da existência que a filosofia não toque, independente da escola. Aqui não me interessa a escola. As escolas filosóficas dão essa possibilidade de experiência. Claro que a filosofia contemporânea perde um pouco dessa perspectiva, enfim. Uma crítica do Hadot é a filosofia acadêmica que não tem um respaldo na realidade da vida. Talvez alguém diz assim, isso é simplista. Pelo amor de Deus, dizer que isso é simplista. Isso é buscar a densidade do fazer filosófico. Então, poderíamos falar, sim, de uma... Você utilizou uma expressão que eu não me recordo, deixe-me ver se foi essa. Você falou de aconselhamento filosófico. Sim, um aconselhamento filosófico. Só que talvez poderíamos ir para além de um aconselhamento filosófico e retomar essa perspectiva da filosofia antiga, da filosofia clássica, de uma direção de alma. Não no sentido cristão da palavra, no sentido em que o cristianismo se apropria dessa expressão do mundo antigo e traz, mas no sentido de conduzir o indivíduo a um processo de melhoria constante. Enfim, não sei se respondi, não se compliquei mais. Não, sim, eu acho que estou bastante satisfeito, porque a minha questão é que dizer que a função do bacharelado em filosofia é formar só para pesquisa,
isso me parece muito pouco. Porque nem todo mundo vai ser pesquisador, até porque se os que somos pesquisadores já estamos meio de saída, porque já não tem mais espaço para nós, não, o negócio está ficando cada vez mais curto em termos de espaço de pesquisa. Então eu vejo como grande campo de trabalho para a pessoa formada com o bacharelado em filosofia, seria essa linha, não, de acompanhar processos humanos, tá? Por exemplo, de reconstrução de sentido. Não? O Padre Geraldo insistia muito nesse tema. A grande pergunta, uma vez eu perguntei para o Padre Geraldo, o que acontece quando alguém chega para um psicólogo e diz que a vida está vazia de sentido? Aí ele me respondeu, a única coisa que o psicólogo pode dizer desde a ciência psicológica é você necessita encontrar algo para preencher a sua vida. Beleza, mas o que é isso? Algo para preencher a sua vida. Segundo, como é que eu encontro isso? Terceiro, como é que eu repreencho uma vida que ficou vazia? Essas são todas questões que a ciência psi não responde. E essas questões me parecem que necessitam ser respondidas de alguma maneira, não sei como, à base de uma hermenêutica curativa, de uma hermenêutica de reconstrução do sentido, por exemplo, não a hermenêutica da reconstrução do sentido da vida. Como é que a gente opera com essa tecnologia filosófica em vista da reconstrução dos sentidos da vida, quando alguém se manifesta com uma sensação de vazio existencial, ou de vazio, ou que a vida já não tem mais sabor, ou que a vida já não tem mais encanto. Como é que a gente cura o desencantamento do mundo e o desencantamento das pessoas num mundo desencantado? Como é que a gente reencanta? Eu acho que a filosofia ela tem autoridade, tem conteúdo, tem know-how, tem expertise para se apropriar dessas questões e começar a fazer algumas proposições interessantes em termos de intervenção. Tá? Isso foi que gerou a minha pergunta, porque se a filosofia é um modo de vida, então isso... a gente, como diria São Pedro em uma das suas cartas, não, porque fé também é um modo de vida, não? Então acho que a comunidade filosófica tem que ser capaz de dar razão disso e, inclusive, transformar isso numa profissão. Muito obrigado. Totalmente. Se você me permite pensar um pouco mais, eu vou me referir ao Hadot. O Hadot, no seu livro de entrevista, A Filosofia como Modo de Vida, ele diz assim, a filosofia como modo de vida, tendo como instrumento os exercícios espirituais, ela tem a capacidade de conduzir o homem a esse olhar, aqui eu vou utilizar uma palavra que ele não usa, mas de reencantamento para com o mundo, que você mencionou, tomando essa expressão sua, e ele vai dizer o seguinte, e é um processo de recuperar aqueles que não têm religião ou não querem religião, mas querem uma experiência, querem um olhar para a existência enquanto tal. E aí entra os exercícios espirituais, justamente, porque quando o Hadot ele revisita as escolas do período helenístico, do período imperial, ele vai dizer, essas escolas, elas produziam uma experiência. Não era um discurso filosófico. O discurso filosófico é o resultado de uma vivência. E aí a crítica que ele faz aos contemporâneos. E aí tem uma treta com o Foucault, bastante complicada, que eu não vou entrar aqui agora. Mas ele vai dizer o seguinte, que a filosofia, grande parte dos filósofos contemporâneos, produzem um discurso. E esse discurso não necessariamente tem respaldo na vida real dos indivíduos reais. E aqui eu não estou cometendo um pleonasmo, não. É essa a ideia mesmo. Vida real de indivíduos reais. E ele diz assim, e a filosofia, enquanto modo de vida, ela tem essa possibilidade de tocar indivíduos reais e vidas reais. Ela é uma experiência. Só pontuando mais uma coisinha que com relação a essa possibilidade dentro do curso, eu acho que seria interessante que a gente pudesse alguma vez pensar um pouco nisso, não?
em termos de grade, em termos de trabalhos, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, na linha da intervenção, por exemplo, fazer um estudo de caso, pegar alguém e acompanhar por 6 meses e depois fazer uma pesquisa longitudinal, como é que começou, como é que terminou, e mostrar, olha, essa maneira de acompanhar as pessoas com esses conteúdos filosóficos, elas, de alguma maneira, equalizam a pessoa em relação a um projeto de afirmação da própria vida, por exemplo. Tá? E uma outra coisa, o senhor falou aí que talvez pessoas que não têm religião, eu não sei, em alguns casos eu acho que quem tem religião também precisa passar por aí. Porque, por exemplo, a caridade tem como condição a generosidade, e para ser generoso nós não precisamos de nenhuma religião. Sim. Então, acho que tem certos elementos que são humanos de fundo, sobre os quais se assentam certos chamados religiosos, ou certos elementos de modos de vida de certas espiritualidades pontuais, não? Mas eu não vejo a caridade cristã operando sem uma generosidade de fundo. E generosidade de fundo é algo que é do humano. Tá? Assim como vai dizer Levinas, a sensibilidade de fundo é a medida mesma do humano, mas do humano do bem. Assim como a indiferença é a medida mesma do humano, mas do humano do mal. Não? Dante, a Divina Comédia, o último andar do inferno é um bloco de gelo, não? Diferença como frieza. Uhum. Então, eu acho que talvez tem certas coisas propedêuticas à experiência religiosa que podem ser trabalhadas nesse nível, não? Prometo que eu não falo mais, só agora. Aquilo que o Adorno vai dizer o seguinte, que os exercícios espirituais vão formando aquilo que em Aristóteles nós falaríamos de vida virtuosa. A vida virtuosa é justamente esse olhar para o humano e construir essas bases humanas que muitas vezes, em grande parte, os religiosos as perderam. E aí o Adorno vem criticando, dizendo o seguinte, muitas vezes, muitos religiosos buscam uma vida, aspas, virtuosa, sobrenatural, e descuidou da formação das virtudes naturais. Aí ele diz, aí da B.O. E aí ele vai dar uma série de exemplos que eu não vou entrar aqui. De acordo. Obrigado, professores. Parece que tem mais algum comentário aqui no chat, acabou de chegar, só um minuto, que nós já estamos nos encaminhando para o encerramento. Assim. Gostaria de, antes de encerrarmos nossa noite, pedir que todos possam preencher o formulário para a contabilização de presença, que já está no chat, né? E além de se inscreverem também no evento no nosso site. O professor Márcio Costa comentou que o pesquisador que trabalha com interdisciplinariedade está no limbo, né? Eu acho que essa semana de filosofia é justamente esse grande limbo, né? Somos almas perdidas no limbo, psicologia e filosofia, história e filosofia. Amanhã o senhor falará sobre saúde e filosofia. Na quinta-feira... Amanhã eu falo sobre o meu limbo. O limbo do senhor, exatamente. O seu limbo pessoal. Na quinta, o professor Padre Emilson falará sobre patrística e filosofia, né? E na sexta nós teremos convidados externos da nossa universidade, que estarão conosco, abrilhantando. Não sei se precisaria estar mais brilhante do que com as presenças dos senhores aqui, mas estarão contribuindo para a nossa reflexão. Né? Então, a Semana de Filosofia é esse grande limbo do pensamento produzido pela universidade, pelos acadêmicos e pelos professores. Desde já eu quero agradecer aos professores aqui presentes, ao professor Padre Márcio Vogaz, ao professor Josemar, né, que brilhantemente expuseram as suas colocações, também ao professor Márcio Costa, professor Manfroy, que estava aqui conosco, o professor Padre Milson também estava junto, todos os acadêmicos do curso de filosofia que participaram conosco desta noite,
do curso de Teologia também da Universidade Católica Dom Bosco, de outros cursos da universidade ou até mesmo de fora da universidade que acompanharam nossa noite de debates, né? Obrigado a todos. Quero dizer que encerra agora com o encerramento é um pleonasmo, né? Mas encerrando a nossa noite, encerram também a lista de presença, assim que fecharmos o vídeo, tá bom? Obrigado a todos, um grande abraço. Professor Garcia também está aqui conosco, acabei de vê-lo aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Professor Josemar, professor Padre Márcio, gostariam de falar mais alguma coisa? Por favor. Josemar. Só uma palavra de agradecimento, né, e uma coisa que eu queria dizer, assim, queria deixar, né, por favor, levem muito a sério isso que a gente está falando, né, porque a gente conta piada, mas a gente não conta piada porque a gente acha engraçado algumas situações, a gente conta piada porque porque está doendo e chega no limite, né? Essa dor da vida, às vezes é melhor a gente resolver com humor quando a gente não sabe onde que a gente pode cavucar, né? Agora, uma coisa é muito séria, né? A companhia que a filosofia nos faz é uma companhia que assim, é irreprodutível, é incrivelmente grande, é incrivelmente importante, e mesmo que ninguém valorize você ainda vai conseguir dormir sem Prozac, se Deus quiser, ou então usando menos Prozac e mais Platão, como diz o Lu Marinoff. Eu agradeço muitíssimo a toda a equipe da Semana de Filosofia pelo convite, agradeço por partilhar essa noite com o professor Josemar, meu querido amigo Josemar, e grande responsável por parte dessa reflexão também. Agradeço pela companhia do professor Márcio, pelas suas provocações. Estamos todos no mesmo limbo intelectual, aos nossos alunos aqui do curso de Filosofia e de Teologia, aos professores que aqui estão. Foi uma noite muito agradável. Eu quero finalizar dizendo que é maravilhoso experimentar a filosofia como um caminho de encontro consigo, com a realidade, e para aqueles que creem, um encontro com Deus, inclusive, um caminho que te leva para. E aqui entra uma perspectiva muito específica. Para os que não creem, não tem problema, um encontro consigo com o mundo, mas que vai te dar uma densidade espetacular, uma densidade maravilhosa. E creio que faço o convite de experimentarem a filosofia nessa perspectiva. E finalizo dizendo convidando a um exercício espiritual no sentido filosófico, não estou falando de religião, no sentido de transformação interior, de começar a olhar e valorizar as pequenas coisas da sua vida, as pequenas coisas que você tem, no seu dia a dia, a experimentar os seus alimentos de uma forma um pouco mais profunda, a experimentar suas relações de uma maneira mais profunda, sair um pouco da superficialidade da vida. E experimentar, inclusive, desculpem a expressão, a pandemia, no sentido de que a pandemia nos dá uma oportunidade, infelizmente, incrível, de olhar para a vida, de observar a beleza da vida e o trágico da vida. Finalizo assim. Obrigado, muito obrigado. E amanhã nós continuamos com as apresentações dos trabalhos dos acadêmicos. Também teremos apresentações de trabalhos acadêmicos dos alunos à noite, depois da exposição do professor Márcio, né? Então, amanhã... Do outro Márcio, do professor Márcio Costa. Então, continuemos a nossa Semana Filosófica tão bem quanto estamos indo. Amanhã prometo que não será a minha cara feia que vocês verão, tá bom? terão outras pessoas conduzindo a noite. A gente ama esse bigode. Boa noite a todos. Eu vou encerrar agora a gravação. E obrigado pela participação.